Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry. Antes, vamos recordar a teoria ácido-base de Arrhenius. Lá em 1880, no século XIX, Arrhenius cria uma teoria segundo a qual ácidos são substâncias que cedem H+, cedem prótons, ou, como a gente vai rever, modernamente, produzem o cátion H3O+, em ambos os casos sempre dissolvido em água. Já as bases seriam entidades moleculares ou espécies químicas que, dissolvidas em água, liberam como único ânion o OH-, o ânion hidróxido. Então, um ácido como o ácido clorídrico, em água liberaria o cátion H+, mais o ânion Cl-. Ocorre que no século XX surge a teoria eletrônica segundo a qual os átomos se estabilizariam com a última camada completa. Em um átomo como o hidrogênio, átomos até o número atômico 4, eles se estabilizam com 2 elétrons. Ora, o H+ é um próton e, portanto, não poderia ser estável no sistema químico. Então, o grande químico norte-americano Gilbert Lewis, no início do século XX, vai refazer a teoria de Arrhenius, dizendo que o H+, na verdade, se estabiliza preso à água através de uma ligação covalente por coordenação, que na época Lewis usou o termo dativa, uma ligação covalente dativa. Observe que nesta reação, vista dessa forma, o HCl cedeu um H+ para a água, com a água se transformando em H3O+, e o HCl em Cl-. Ainda na teoria de Arrhenius, o hidróxido de sódio é uma base, como todos os hidróxidos de metais, porque em água liberariam o ânion OH-. Porém, tinha algumas bases diferentes, como é o caso da amônia. Ela não tem OH-, mas dissolvida em água libera OH-. Isso ocorre porque a água cede H+ à amônia. Esta então se transforma no cátion amônio e no ânion OH-. A amônia libera o OH- na água, mas um OH- que ela não tem. É o OH- que veio da água. Mas preenche perfeitamente o conceito de Arrhenius. A amônia é uma base de Arrhenius porque em água libera o ânion hidróxido, o ânion OH-. Em 1923, então, alguns químicos, olhando para essas reações, constroem uma nova teoria ácido-base. Eram o dinamarquês Johannes Bronsted e o inglês Thomas Lowry. Em 1923, independentemente, eles vão construir uma teoria segundo a qual ácidos são substâncias químicas que cedem um cátion, cedem próton numa reação química. Já as bases são espécies químicas ou entidades moleculares que recebem um cátion H+ numa reação química. Então, numa reação de um ácido qualquer, por exemplo, um ácido genérico HA com água, produzindo A- e H3O+, o HA é encarado como ácido porque cede H+ à água. E a água é encarada como uma base porque recebe o cátion H+. Porém, essa teoria traz uma novidade. Como se sabia que todas as reações são reversíveis, mesmo que muito deslocada para um dos lados e parecendo irreversíveis, para toda equação você pode calcular uma constante de equilíbrio partindo de dados termodinâmicos. Então, nós podíamos também analisar a reação inversa. E na reação inversa, o H3O+ é que é um ácido cedendo H+ ao ânion. O ânion, então, sendo uma base dentro do conceito de Bronsted e Lowry,
porque recebeu o cátion H+. Na reação da amônia com água, portanto, a amônia é uma base, porque recebeu o cátion H+, enquanto que a água é um ácido, porque cedeu o cátion H+. Já na reação inversa, o cátion amônio é ácido, porque cede o cátion H+ ao OH- que volta a ser água, sendo o ânion OH- uma base, recebeu o cátion H+. Os químicos perceberam, então, uma relação entre bases e ácidos de ambos os lados da reação. Observe que a diferença entre a amônia base e o cátion amônio ácido é 1H+. Quando um ácido e uma base diferem em 1H+, eles podem ser denominados pares conjugados. Da mesma forma, a água difere do H- num H+. Entenda, tira H+ da água, vira o H-, põe H+ no H-, volta a ser água. Trata-se de um par conjugado segundo essa definição igualmente. E é sempre bom lembrar, do ponto de vista eletrônico, como essa reação ocorre. A amônia trata-se de uma base, ela é capaz de receber o cátion H+, por causa que ela possui um par de elétrons disponível. É nesse par de elétrons, aqui representado em vermelho, que vai se ligar o H+, para produzir o cátion NH4+, enquanto a água perde um dos seus átomos de hidrogênio e vai ficar apenas um par de elétrons aqui. Lewis olha para este tipo de reação, para os pares de elétrons, e nós veremos no futuro que ele vai construir outra teoria ácido-base fundamentado em pares de elétrons. Mas vamos continuar estudando a teoria de Bronsted-Lowry, a teoria protônica. Então, um ácido como o ácido fluorídrico, por exemplo, em água, ele é classificado como ácido porque cede H+ à água. Observe que a água se transforma em H3O+, e na reação inversa, o H3O+ devolve esse H+ ao ânion fluoreto, voltando a ser água, e o fluoreto voltando a ser HF, o ácido fluorídrico. Eu tenho um ácido e uma base do lado esquerdo, um ácido e uma base do lado direito, e pares conjugados. A diferença entre HF e F- trata-se de um cátion H+, portanto, um par conjugado. E a diferença entre água e o cátion H3O+, é igualmente um H+. Trata-se de outro par conjugado. Quando os químicos numeram esses ácidos e essas bases, observem que eles colocam o mesmo número para o par conjugado. Ácido 1, base 1, par conjugado. Base 2, ácido 2, par conjugado. Não é obrigatório botar esses números, mas quando se colocam, se procede dessa forma. Portanto, eu tenho HFF- como um par conjugado e água e H3O+, igualmente, como um par conjugado ácido-base de Bronsted-Lowry. Então, nós vimos a água na reação anterior com amônia se comportando como ácido e com HF se comportando como base. Surge então um novo termo. Substâncias que possam se comportar tanto quanto ácido quanto como base são denominadas substâncias anfóteras. Anfos no grego significa com dois caráteres. Anfoteroi em grego quer dizer ambos. Lembra de anfíbio? Vive na água, vive na terra, ambas as vidas, anfíbio, anfótera. A água, então, é uma substância anfótera, de forma que o ácido conjugado da água é o H3O+, e a base conjugada da água trata-se do OH- do ânion hidróxido, porque coloca H+ na água, vira H3O+, tira H+ da água, transforma-se em OH-.
Vamos rever então a reação onde HF reage com água, dando F- e o cátion hidrônio, H3O+. Eu posso então classificar os ácidos e as bases. Ácido 1HF, base 1F-, um par conjugado, e água H3O+, outro par conjugado. Ocorre que ácido sulfúrico é igualmente ácido em água porque cede H+ à água, produzindo o ânion bisulfito e o cátion hidrônio. Então temos pares conjugados, ácido sulfúrico, ânion bisulfato, água, cátion hidrônio. Quando dissolvemos então HF gasoso em ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico é capaz de protonar o HF, produzindo o H2F+. Esse ST ou SV aqui significa solvatado, equivale a aquoso quando o solvente não é água, porque o solvente aqui é o ácido sulfúrico. Então observe que nesta reação, o ácido sulfúrico é o ácido 1, o HF funciona como base, não importa que ele seja um ácido em água, por isso o nome dele é ácido fluorídrico. Nesta reação, ele está se comportando como base, recebendo o cátion H+, e transformando-se em H2F+. O H2F+, então, na reação inversa, cede par de elétrons ao ânion bisulfato e volta a ser HF. O ânion bisulfato aqui, portanto, se comporta como base. Com isto, a teoria de Bronsted-Lowry permite com que nós façamos uma comparação da força entre os ácidos. É uma das formas de se fazer essa comparação. O ácido sulfúrico e o ácido fluorídrico, ambos são ácidos em água, mas como o ácido sulfúrico protonou o HF, o ácido sulfúrico é mais forte que o HF. Portanto, a conclusão que se tira dessas três reações é que o ácido sulfúrico é um ácido mais forte que o ácido fluorídrico e este é um ácido mais forte que a água. Lembrando ainda que a água é um ácido mais forte que a amônia, como nós já vimos. Bem, hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.